Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas, que coisas são essas? Eu incluo aqui o silêncio de Deus. Deus se cala. Sabe por que Deus se cala às vezes quando nós clamamos, irmãos? Tem hora que nós estamos em campanha de oração, tem hora que a gente adentra meses e meses e até anos orando para que algo aconteça, e nós temos de Deus o silêncio como resposta. E isso, como cantou aqui Cícero Nogueira, o silêncio de Deus machuca, é verdade. O silêncio de Deus dói, é verdade. Mas nós não podemos esquecer que Deus sabe trabalhar em todas as coisas. Foi o próprio Deus que instruiu o sábio Salomão, que no qual a Bíblia diz que não haverá outro, não haverá outro homem mais sábio do que Salomão, devido à sabedoria que Deus depositou nele. Ele chega a dizer que há tempo para tudo, para todo propósito debaixo da terra. Escute, aqui fala em propósito. Quando Paulo escreve Romanos 8, fala as coisas que acontecem, né, daqueles que são chamados por seu decreto. Decreto é propósito. O que eu entendo e subentendo aqui nesta passagem bíblica é que até no silêncio de Deus há um propósito nisso, porque Salomão disse que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo para falar e há tempo para ficar calado, e há tempo de Deus, e Ele sabe o tempo certo para tudo. Até para falar conosco Deus tem um tempo. Agora todos nós passa por tempos difíceis quando não ouve a voz de Deus. Todos nós, e às vezes vamos para o culto e queremos entender, né, de forma precisa, categórica. Deus vai falar comigo, e Deus fala. É que às vezes nós estamos com o coração e os ouvidos as tribulações estão tão grandes, são grandes, estão grandes no momento que as pessoas não escutam, não entendem a voz de Deus. Sabe, os problemas da nossa vida não são maiores do que o nosso Deus. Sempre Deus é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Davi, quando chega para vencer o gigante, ele só viu Israel perturbado com o tamanho do gigante. Ninguém conseguia raciocinar que o gigante não tinha a proteção de Israel, que era o Deus de Israel a favor deles. Então Davi usa a seguinte palavra: quem é este incircunciso, né, para enfrentar o exército do Deus vivo? Porque Davi estava vendo além do problema, que Deus era maior do que o gigante, e o que estava nele também era maior do que o gigante, e por isso ele venceu. Então todos nós passamos por tempos difíceis quando não se ouve a voz de Deus. Mas eu quero vos dizer de antemão, porque nós não temos muito tempo aqui, eu quero dizer de antemão que esta fase de silêncio de Deus, ela não dura para sempre. Não, Deus não vai se calar para todo sempre, a não ser em algumas ocasiões, que ora quero vos discorrer durante aqui o término desta mensagem. Mas nós sabemos que no tempo certo Deus fala, no tempo certo, no tempo dele, porque há tudo tudo há determinado. Quando tem propósito, tem determinação de Deus. Os propósitos são de Deus, o tempo é de Deus, o agir é de Deus, o modus operandi é de Deus. Aleluia. Nós somos apenas o vaso escolhido, nós somos apenas o instrumento a ser usado. Aleluia. Nós somos apenas servos, e servos temos, como servo devemos obedecer ao nosso Senhor. Então, se Deus está calado para você agora, se você faz no culto, você não escuta Deus, né? Se você pede ajuda em oração, o irmão que costuma ser usado por Deus não te tem uma resposta, se você mesmo ora e Deus não te responde,
Eu quero dizer, diante da soberania de Deus, alguma coisa Deus tem a ver com isso. Deus pode ter muitas razões e deve ter sim muitas razões para estar calado nesse momento. Cada situação é diferente, mas podemos confiar que Deus está no controle, que Deus trabalha no silêncio, pois mesmo nos momentos que Ele cala, Ele está trabalhando em nossas vidas. Mesmo se Deus, eu entendo assim que mesmo, irmãos, eu estive orando por uma situação de cura na minha vida por 10 anos. Você acha que 10 anos é 10 dias? Que 10 anos é 10 horas? Que 10 anos é 10 semanas? Não. Eu tinha um problema de sentir que eu não sentia cheiro, eu não tinha olfato, por alguns problemas que me aconteceram. E eu tomei pé disso e eu comecei a orar, a pedir a Deus para me curar. E orei 6 meses e nada. Estendi a oração por 1 ano, pedindo: Senhor, me cura. Senhor, eu preciso voltar a sentir o odor. Eu preciso voltar a sentir gosto na comida, no paladar. Eu vi a minha esposa fazer algumas comidas, sabe, alguma lasanha, essas coisas que se fazem em festividade. E ali para mim era como, sabe, nada, não comia nada, era papelão, gosto de papelão. E aí orei 1 ano, 2 anos e nada, 3 anos, nada, 4 anos e nada, Deus não respondeu. Mas não é que Deus não estava trabalhando. Eu poderia não estar entendendo, mas assim mesmo, por não estar entendendo, eu continuei, mesmo não entendendo, porque não tinha acontecido, porque via outras pessoas ser curadas, mesmo através das minhas orações, da instrumentalidade de Deus na minha vida, porque Deus me deu dons para isso. Honra e glória para o seu nome. Nós temos ajudado muitas pessoas, e Deus tem usado a nossa vida para curas e maravilhas. E via Deus operar através da minha vida e eu não recebia. Durante 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos orando: Senhor, me cura. Aleluia. Senhor, eu estou aqui, eu confio em Ti, eu sei que Tua mão tem poder. Eu sei que a medicina, eu procurei a medicina, não descartei. Quem está doente, a Bíblia diz que quem está doente precisa ir no médico. Mas a ciência me deu um tempo, eu voltei a usar algumas coisas para poder ter cheiro, mas isso era paliativo, não era cura, e eu queria ser curado. 9 anos, orando e nada. 9 anos e 11 meses, e 29 dias e nada. 9 anos, aleluia, 29 dias. Quase que 10 anos, beirando os 10 anos, o Senhor entra no meu quarto de madrugada, aleluia. Eu recebo uma anestesia, aleluia, do céu, e o Senhor faz uma cirurgia em mim, e eu fui curado para a honra e glória do nome de Jesus, porque o tempo de Deus era esse. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o silêncio de Deus, ele é apavorante mesmo. Quando Deus fala, nós precisamos entender quando é que Ele está falando. Por vezes acontece que Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo, nós não estamos entendendo. Muitas das vezes esperamos a resposta que venha, às vezes, de uma revelação especial. Sim, pode vir, mas muitas das vezes a resposta está na Bíblia, que também é a revelação, que é a maior revelação, é a maior profecia, é a Bíblia. Mas às vezes, até mesmo assim, a gente abre a Bíblia para Deus falar conosco, e a gente não vê a resposta de Deus. Mas escute, Deus está falando, Deus está trabalhando, Ele está dizendo:
Aleluia. E aquele que tem fé, irmão, aquele que entende o propósito de Deus, ele não precisa nem ouvir a voz de Deus para saber que Deus está trabalhando, para saber que há um tempo determinado entre, aleluia, a prova e o dia da vitória. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. É preciso controlar a ansiedade. É preciso apresentar a Deus esse coração conturbado, perturbado sobremodo. Porque, como diz a palavra de Deus, isso não te fará você ir bem. Tenha calma, mantenha calma. Aleluia, Deus está no controle de tudo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus se calou em Gênesis de 1:1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Há quem diga, os teólogos, que de um versículo para o outro passou-se muito tempo. Muito tempo Deus calou-se. A terra era como trevas. Aí de repente a Bíblia aparece dizendo, haja luz, e houve luz. E sabe-se lá Deus quanto tempo durou até dizer haja luz. Quando termina o Antigo Testamento, em Malaquias para Mateus, há um período de silêncio de Deus. Por 400 anos Deus se calou. Não houve profecia, não houve erudição, não houve oratória, não houve profeta, não houve ninguém. O período chamado de intertestamentário, onde Deus se calou por 400 anos. Deus não quis falar, e quando Deus não quer falar, Ele não fala. Quando Deus não quer agir, Ele não age. Quando Deus não quer operar, Ele não opera. Agora, quando a Bíblia diz, quando operando Ele, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Mas Deus nos comunica. Agora, há fatos. Quando eu disse aqui que deve ter alguma razão para Deus não estar falando com alguém, ou com uma nação, ou com um povo, Deus deve ter, e com certeza tem alguma razão para isso. E uma das razões que eu entendo é a rejeição. Quando Deus rejeita alguém, escute só, Deus, irmãos, Deus não é homem. O homem, você pode brincar com ele, você pode ter uma liberdade de brincar com o homem, sabe, com brincadeiras. Mas Deus não é homem. E eu quero te dizer que com Deus ninguém brinca e sai com sucesso. É que o homem demora muitas das vezes de entender isso. Mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Não. Deus não se deixa escarnecer. Com Deus não se brinca. E quando Deus não quer, quando Deus rejeita uma nação, quando Deus rejeita um povo, quando Deus rejeita alguém ou algo, está rejeitado. Está rejeitado. Quando Deus bloqueia, está bloqueado. Nós vemos aqui, eu vou usar até um termo humano, um termo daqui, não é termo da Bíblia. Eu quero dizer, quando Deus se chateia, sabe que Deus se chateia às vezes? A Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus até vomita. Porque Ele diz uma igreja das menores, eu gostaria que vocês fossem frio ou quente. Eu gostaria que vocês tivessem um estado que fosse quente na fé, ou então que fosse frio. Mas eu não gostaria que vocês fossem morno. Porque morno, quando eu boto na boca, eu vomito. Aí você vê Deus passando mal. Você de forma simbólica, você vê Deus lá em Apocalipse passando mal por causa de um povo morno, tendo ânsia de vômito, de jogar para fora, de rejeitar. E quando Deus rejeita,